O Supremo Tribunal Federal decidiu vetar a execução antecipada da pena. Mas o que isso significa? Ninguém mais poderá ser preso antes do trânsito em julgado? Realmente, mais de 100 mil bandidos, entre eles estupradores, assassinos, sequestradores, ladrões, irão se beneficiar com essa decisão? E o Lula foi inocentado? Eu vou analisar tudo isso nesse vídeo. Fala pessoal, eu sou Felipe Saraiva, advogado, e nesse vídeo vou analisar a decisão do STF que gerou uma enorme repercussão no Brasil, se tornando um dos assuntos mais comentados do Twitter, gerando protestos em vários estados, pessoas contra, pessoas a favor, fake news, e o meu objetivo nesse vídeo é esclarecer tudo isso, porque toda repercussão grande vem acompanhada de desinformação. Mas antes disso, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que você fique sabendo sempre que surgir algum vídeo novo no canal e vamos à análise. O Supremo Tribunal Federal vetou, na última quinta-feira, a possibilidade da prisão após a condenação em segunda instância. Com essa decisão, a prisão para fins de cumprimentos de pena só é permitida após o trânsito em julgado, ou seja, após que esgotados todos os recursos cabíveis em todas as instâncias. Antes de continuar, é necessário fazer uma explicação sobre as instâncias que existem no Brasil, para que vocês entendam bem a prisão em segunda instância. Bom, a instância ou grau de jurisdição corresponde a uma etapa em um processo judicial, onde cada etapa é hierarquicamente superior à outra. Em cada instância, há um órgão que é responsável por julgar a ação. A Constituição Federal garante que todo mundo tenha pelo menos duas chances de expor o seu caso, ou seja, que uma ação possa ser examinada pelo menos duas vezes por dois órgãos diferentes. O nome disso é princípio do duplo grau de jurisdição. A justiça brasileira conta com duas instâncias. A primeira, que são os juízes, que proferem uma sentença, ou seja, uma decisão. Caso uma das partes não concorde com a decisão, ela poderá entrar com um recurso para que seu processo seja reanalisado, indo assim para a segunda instância, que é o tribunal, formado por juízes, chamados desembargadores, que revisam os casos que foram analisados pelos juízes de primeira instância e decidem de forma conjunta. Ao invés de sentença, o nome da decisão é acórdão. Após isso, os processos ainda podem seguir para o STJ e STF, que são considerados como uma terceira instância, sendo julgados pelos chamados ministros. O STJ e o STF não reanalisam o caso em si, mas atuam quando há um questionamento sobre o direito que foi aplicado ao caso. O STJ é acionado quando um acórdão não está de acordo com a lei, e o STF quando não está de acordo com a Constituição Federal. Após ser proferida a sentença, que não cabe mais recurso, há o trânsito em julgado da sentença. Depois que o processo passa nas três instâncias, não existe mais para onde recorrer. Então, há o chamado trânsito em julgado. Lembrando que se não recorrerem desde a primeira decisão, acontece o trânsito em julgado também. Dentre os recursos processuais cabíveis dentro do processo criminal, há o recurso em sentido estrito, recurso de apelação, carta testemunhável, embargos de declaração, embargos infringentes, embargos de nulidade, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, agravo de instrumento, entre outros. Ou seja, tem muitos recursos. Bom, posto isso, já dá para falar sobre a decisão do STF. Até o ano de 2009, era permitida a prisão em segunda instância sem o trânsito em julgado. A partir de 2009, o STF decidiu que não era possível a prisão em segunda instância. Porém, em 2016, foi admitido pelo STF novamente a prisão em segunda instância, sem o trânsito em julgado. E assim, quando havia condenação em segunda instância, a prisão era decretada de forma automática pelo juiz, tornando como regra. Até que essa semana, o STF mudou novamente o seu posicionamento. O Supremo analisou as ações declaratórias de constitucionalidade número 43, 44 e 54, que pedia para que fosse reconhecida a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal.
ou seja, que fosse declarado pelo STF que esse artigo não contraria a Constituição e que fosse revogado o entendimento de 2016 de ser possível a prisão em segunda instância, sem o trânsito em julgado. Mas o que de fato o artigo 283 do Código do Processo Penal diz? Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Esse artigo decorre de um princípio chamado presunção de inocência, que significa que um acusado não pode ser tratado como se fosse culpado antes do fim do processo penal, antes de se esgotarem todos os recursos cabíveis, não podendo, portanto, sofrer restrições que uma pessoa inocente não sofreria. Então, por maioria, o STF decidiu que, segundo a Constituição, ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado, fase em que não cabe mais recurso, e que a execução provisória da pena fere o princípio da presunção de inocência. Essa decisão vale para todos que foram presos após a condenação em segunda instância. Tem efeito vinculante, ou seja, os outros juízes das instâncias inferiores devem seguir essa decisão. É o chamado no direito de erga omnes. Terão o direito de recorrer em liberdade até que sejam esgotados todos os recursos. Esse entendimento foi basicamente dizer que o que está na Constituição Federal e no Código de Processo Penal significa aquilo que realmente está escrito. Até porque, lendo esses artigos, não tem muitas interpretações possíveis, mas muitas pessoas ficaram indignadas, pois devido à demora da justiça, abriria espaço para a impunidade. Os réus, especialmente aqueles que têm poder econômico, poderão ficar entrando com recursos e mais recursos que demorariam anos até serem julgados, e poderia até prescrever o crime, não podendo mais serem presos. Outro argumento a favor da execução antecipada da pena é que no julgamento em segunda instância, há certeza quanto ao autor e a existência do crime. Então, poderia sim ser preso. Nas próximas instâncias, não é analisado os fatos e as provas, e sim se houve alguma lei violada. Agora, com essa decisão do STF, ninguém mais poderá ser preso antes do trânsito em julgado. Haverá caos nas ruas, pois milhares de bandidos perigosos, estupradores, assassinos ficarão soltos, respondendo em liberdade. Inclusive, mais de 100 mil bandidos que hoje estão presos terão liberdade, certo? Errado. O que não admite mais é a prisão automática, só porque alguém foi condenado em segunda instância, sem que seja considerada sua necessidade. Não mais se admite começar o cumprimento da pena em decorrência de decisão judicial não definitiva. As demais prisões cautelares não foram afetadas pela decisão do STF, pois o artigo 283 prevê, por exemplo, a prisão preventiva. Na maioria das vezes, os bandidos acusados de crimes de maior gravidade, como por exemplo estupradores, sequestradores, assassinos, têm a sua prisão preventiva decretada e fica preso até o final do processo, pois a justiça entende que o acusado pode fugir, ameaçar testemunhas, sumir com provas, tumultuar o processo ou para evitar que o delinquente volte a cometer crimes. O que nos leva à próxima pergunta. Mais de 100 mil bandidos, pedófilos, estupradores, assassinos que hoje estão presos terão liberdade? E a resposta novamente é não. A decisão do STF não beneficiará essas pessoas, pois como eu disse, nesses casos há uma prisão preventiva decretada e a prisão preventiva continuará válida. Apenas irão se beneficiar aquelas pessoas que responderam em liberdade, recorreram em liberdade e foram condenados em segunda instância e foram presas apenas por terem sido condenadas, sem nenhuma necessidade concreta. Então os bandidos perigosos continuarão presos. O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, divulgou dados informando que cerca de 5 mil presos podem ser beneficiados com essa decisão, mas cada caso deve ser analisado individualmente pelo juiz. E se houver necessidade, poderá ser decretada a prisão preventiva. Dentre os beneficiários está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive já foi solto.
Muitas pessoas vieram animadas me dizendo que o ex-presidente Lula tá livre, então vai poder concorrer na próxima eleição, que ele é inocente. Calma, não é bem assim. O ex-presidente Lula não foi inocentado. Fazendo um resumo do caso do Lula, ele foi condenado em 2017 por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo juiz Sérgio Moro, a primeira instância. A defesa de Lula recorreu. O processo do Lula foi julgado em segunda instância e, além do recurso ser negado, aumentaram sua pena. Dessa forma, devido à condenação em segunda instância, Lula estava preso desde abril de 2018, pois, como eu disse, era um então entendimento. Este ano, o STJ julgou o recurso de Lula e manteve sua condenação. Mas, devido à grande quantidade dos recursos apresentados por seu advogado, ainda não houve o trânsito em julgados de sua condenação. Sua defesa já apresentou mais de 78 recursos e questionamentos judiciais. Então, o ex-presidente Lula foi beneficiado pela decisão do STF, visto que não havia nenhuma prisão preventiva contra ele e ainda não esgotaram os recursos cabíveis em todas as instâncias, podendo continuar recorrendo fora da prisão. Mas ainda ele pode voltar à prisão caso o Ministério Público entenda que ele possa fugir do país, oferecer algum risco à investigação, pois ele ainda é réu em outros processos, risco à ordem pública, assim podendo pedir que seja decretada a prisão preventiva. Então ele continua condenado, continua não podendo concorrer às eleições de 2022, pois de acordo com a lei da ficha limpa, que foi sancionada inclusive pelo próprio presidente Lula em 2010, condenados em segunda instância não podem concorrer a cargos públicos pelo período de 8 anos. E Lula já foi condenado em 3 instâncias. Eu ouvi muito também que os pobres irão ser beneficiados, mas no geral eu acredito que quem realmente irá se beneficiar dessa decisão serão as pessoas com grande poder aquisitivo, que poderão contratar advogados e pagar para que entrem com todos os recursos cabíveis em todas as instâncias possíveis. E isso custa caro. Por exemplo, na tabela de honorários da OAB, e que estipula um valor mínimo a ser cobrado por um advogado em uma defesa criminal, consta: defesa em uma ação criminal de R$ 8.000 a R$ 16.000. Impetração de habeas corpus de R$ 11.000 a R$ 16.000. Apelação, em média R$ 8.000. Embargos declaratórios, R$ 3.500. Embargos infringentes, R$ 4.000. Ou seja, chega facilmente a 50 mil. Pessoas pobres não têm condições de pagar esse tanto por uma defesa, recorrendo à Defensoria Pública, que devido à grande demanda, acabam não utilizando todos os recursos disponíveis e por vezes informam para o réu que a decisão do juiz foi a melhor possível e acabam nem recorrendo da decisão. Mas então, Felipe, tem alguma possibilidade de mudar isso daí e voltar à prisão em segunda instância? Até tem. Inclusive será votada na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição que possibilita a prisão após a condenação em segunda instância. Porém, mesmo se aprovada, muitos juristas acreditam que essa hipótese seria inconstitucional, pois restringiria uma cláusula pétrea, que é a presunção de inocência. Outra hipótese seria mudar a lei a fim de transformar os recursos ao STJ e STF em medidas rescisórias, ou seja, deixariam de ter status de recurso e tornariam uma espécie de medida autônoma que também teria capacidade de desfazer o efeito da sentença. Assim, o trânsito em julgado se daria após a condenação em segunda instância, podendo o acusado ser preso, até porque o número de recursos que obtiveram êxito diante do Supremo Tribunal Federal é muito baixo. Há dados que informam que de 25 mil recursos julgados pelo STF em matéria criminal, somente 1,12% houve decisão favorável ao réu. Em apenas 0,035% dos casos, ocorreu a absolvição. E no STJ houve menos 0,62% de absolvição. Há muitas outras soluções para poder mudar essa situação, mas o vídeo ficaria muito mais longo do que já está e acabaria desvirtuando um pouco do meu objetivo principal. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco do que se trata essa decisão do STF, como funcionam as instâncias, o que é o trânsito em julgado, quem serão os beneficiados com essa decisão. Se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto abordado no vídeo ou tiver alguma outra sugestão de tema, eu vou ter o enorme prazer de trazer e analisar para que vocês fiquem por dentro do direito.